Tô até nervosa. A Flávia tá tipo assim, o Liminha. Tipo, sabe? Quem? Liminha do programa do Faustão, do Gugu, sei lá. Você lembra disso? Aquele cara na procissão? Sim, produção. Não, e assim, o lookinho tá muito tipo produção. O boné com folha por cima. Estamos aqui hoje para mais um Podequestre, hoje diretamente de Santa Catarina. Tô aqui com ela, que era para ter gravado mais umas 1000 vezes antes, mas finalmente eu peguei. Gabi Cherubini, bem-vinda, Gabs. Obrigada. Se apresente, fale pra gente quem é você e o que você faz. Eu sou a Gabriela Minato Cherubini e sou instrutora de equitação aqui na SAP em Florianópolis. Não, mas isso foi muito curto. Eu preciso que você faça um currículo da sua vida para as pessoas te conhecerem. Um currículo da minha vida. É. Meu pai criava cavalo de corrida e ele, meu avô fundou o Jockey Clube de Lages. Não precisa olhar pra câmera, pode olhar pra mim, Pode olhar gata. pra ti, tá, melhor. Meu avô fundou o Jockey Clube de Lages e só que quando eu nasci ele já não tinha mais o jockey, só que meu avô tinha um sítio em Tijucas. Ele tinha uma égua lá, eu sempre olhei e gostava, só que eu nunca tinha visto ninguém montando de cavalo, né? E aí um dia um amigo dele chegou lá, montado num cavalo de bacheiro, pelego. Eu tinha uns 2, 3 aninhos e eu fiquei enlouquecida para eles botarem o sofá no cavalo para eu andar. Porque eles chegaram e tiraram a sela, deixaram o cavalo amarrado e eu fiquei enlouquecida e pedi para botar o sofá no cavalo. E desde então sempre montei, sempre gostei. Meu pai comprou uma pônei para mim. Ela ficava lá no sítio e a gente ia todo final de semana, eu andava porque na época eu só podia fazer escolinha a partir dos 7 anos. Então eu esperei o meu aniversário de 7 anos, contando os dias. Eu até comecei um pouco antes, uns meses antes. E desde que eu comecei a montar, nunca mais parei. Foi igual a gente quando faz 18 anos, indo atrás da CNH, você tava atrás do cavalo. Esperando, tá pai, agora eu já posso fazer aula? Posso fazer? Já posso fazer aula? Ai, eu preciso parar dessa voz. Você me... sem a vozinha do Júnior nesse episódio, por gentileza. Não, nem fiz. Pela mãe, eu fiz. O pior é que eu fiz. É contagiante. É contagiante? Mas, ô Gabi, conta um pouco de como é que é seu esquema de trabalho aqui. Agora a gente está aqui no condomínio, é um condomínio que tem casa, cada terreno dá direito a uma baia e tem pessoas que têm mais de um terreno, então tem mais baias e não tem cavalo, e tem gente que não tem nenhum cavalo e daí essas pessoas alugam pra gente. Então eu aluguei as baias, a gente paga as baias ainda pro condomínio, mas aí a ração, o tratador, daí paga tudo separado para mim e eu dou aula e trabalho os cavalos também. Vamos falar então de uma coisa que faz tempo que eu não falo aqui, que é a escola. Faz tempo que eu não falo de escola. Tem até uma polêmica, escola. Me conta, como que você acha que devia funcionar uma aula de equitação e como é que você consegue perceber que o aluno ele tá pronto, tipo, por exemplo, para começar a saltar ou para, enfim, subir de categoria, esse tipo de coisa? A escola é uma preparação para tu saber o que é um cavalo, como ter um cavalo. Então tem muita gente que faz aula, mas já chega, pega o cavalo pronto, encilhado, sobe, vai lá, faz a aulinha 45 minutos, volta e devolve. Não sabe o que o cavalo come, não sabe que horas o cavalo dorme e só faz a aula, né? E aí depois quando tem cavalo, aí você tem que ver veterinário, ferrador, e a gente vê um monte de coisa que quando tu tá na escola tu não teve esse ensinamento, essa noção, né? Então eu acho que a aula de escola tem que começar primeiro ensinando o que é um cavalo. A pessoa tem que saber o que é um cavalo, o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer, como é que o cavalo aprende, porque tem muita gente que também não sabe como é que o cavalo aprende, que é com alívio. E então tem que começar com isso. Aqui a gente começa, se o cavalo está solto, os cavalos aqui sempre ficam soltos. Então se é de manhã a gente deixa na cocheira, porque daí já pega para arrumar ali. Mas se é de tarde, vem, pega o cavalo no pasto, no meio do monte de cavalo. Tem gente que fica morrendo de medo. Não sabe nem qual cavalo escolher. Não. Hoje eu vou montar esse aqui. Não sabe nem achar o seu cavalo. Mas aí a gente vai lá, ensina a pegar, ensina a botar o cabresto, aí leva, encilha, escova, encilha. Aí vem, monta, faz a aula. Depois desce, tira as coisas do cavalo. Então, assim, desde o início a pessoa já tem o contato, eu brinco que é como se fosse uma aula de particular, só que com os cavalos na escola, né? Claro que as escolas muito grandes, eles não têm nem tempo de fazer isso, porque eles botam 5, 6 turmas num dia, 8 turmas num dia. Então, acaba para acelerar. Só que eu acho uma coisa muito importante. Tem que ter o contato, ter o contato ali desde o início. Até porque tem gente que chega aqui e fala, minha filha ama cavalo, meu sonho é ter cavalo, só que eu já fico com medo. Tem profissional que gosta, eu já fico com medo. Eu falo, tá, calma aí, você quer comprar um cavalo. Mas tu sabe quanto gasta um cavalo? Tu sabe o que ele precisa? Tu sabe como cuidar dele?
E a maioria não sabe, a maioria tem cavalo e também não sabe. Então assim, aí depois acaba tendo vários problemas que a origem é essa. Então tu atropela uma etapa e depois no alto rendimento faz diferença tu saber do cavalo, saber como é um cavalo. Então eu acho que desde a escolinha a gente já tem que ter esse contato, saber tudo. Tá bom, então vamos pensar numa pessoa que ela já trota, já galopa, beleza. Quero começar a saltar. O que essa pessoa precisa saber, pedir pro cavalo, na sua opinião? Na minha opinião, ela precisa conseguir fazer pelo menos 2 voltas de trote na posição esporte e trote sentado sem estribo para cada lado, fazer trote elevado sem estribo e conseguir galopar sem estribo. Aí ela já está preparada para Pra saltar. saltar. Nossa, E- que professorinha E exigente tem que ter equilíbrio, eu boto para saltar na guia, sem a mão. A pessoa tem que ter um assento independente também. Aliás, tudo isso que faz vai gerar um assento independente, né? Mas assim, o teu equilíbrio não pode estar na mão. E quando a gente fala de construção, né, porque eu vejo o hipismo como você vai botando tijolinho de cada vez, a gente já conversou Brick sobre by isso. brick. Então, você vai construindo ali. Aí, eu quero fazer uma coisa mais difícil, eu quero fazer uma prova ao cronômetro. Aí você acha que o que muda? A pessoa tem que ter o controle total no cavalo, conseguir fazer transições sem reação, ter um assento forte, perna forte. Se perder o estribo tem que ter equilíbrio e tem que ter uma noção de distância, né? Não é muito mais do que só vir e galopar para o obstáculo. Noção de distância. A gente tá há 20 anos nesse esporte, a gente não sabe achar a distância. Ô, Gabriela, para de fazer essas coisas A difíceis. gente arruma o ritmo e reza. E confia no cavalo. Tá. Faz uma boa curva e Vai. vai. Mas a questão uma boa quando curva a gente vem de um chega, bom equilíbrio quando na a sela. gente chega na consciência do que é uma boa curva, o que é um bom ritmo, Como chega? como chega? Montando. Todo dia. Mas não dá pra eu montar todo dia, eu faço o quê? Monta o máximo que se puder. Gabriela, assim fica difícil, né, cara? Eu tô tentando botar isso na realidade das pessoas. Eu já ouvi dizer que aqui o pessoal costuma fazer aula todo dia ou várias vezes na semana, mas lá de onde eu venho isso não é tão comum. Tem gente que pode montar 1, 2 vezes por semana, tipo dias seguidos, mas fica mais complicado. E aí, essas pessoas elas nunca vão conseguir se desenvolver? Elas vão demorar mais tempo para se desenvolver. Saltar mais baixo, mais tempo, fazer exercício fora do cavalo para te ajudar a ter equilíbrio, ter força. Mas o hipismo, a gente vê nas Olimpíadas, a maioria das pessoas tem 40, 45 anos. Então a pessoa chega, mas eu tenho 30 anos, eu estou saltando escola. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Enquanto é melhor você fazer 80 bem, com segurança, tranquila, aproveitando, do que fazer 1 metro nervosa, passando mal, o cavalo te carregando. Então eu não sei por que as pessoas têm, tem que saltar mais alto, tem que saltar mais alto. Cara, salta baixo até tu fazer 20 pistas e errar 2 distâncias. Não vou falar errar nenhuma porque todo mundo erra, mas... Tá, então vamos lá. Mudando um pouco para o outro foco do teu trabalho, que é trabalhar cavalos. O que você considera um trabalho de um cavalo? O cavalo virar para a direita, virar para a esquerda, aumentar e diminuir. Tá, mas não é só sair virando e fazendo as coisas. Tem um monte de botão lá. Sem resistência. O cavalo também aprende por repetição. Então a gente vem aqui, depende do que exatamente tu quer trabalhar no cavalo. A primeira coisa, o cavalo tem que ter músculo, tem que ter a habilidade física de fazer aquilo que a gente pede para ele. Porque a gente já falou bastante sobre isso, né? Porque o cavalo é um bicho muito bom, então ele faz muitas coisas que ele não deveria fazer, porque ele não está com a capacidade física para fazer, mas eles são tão bons, eles gostam tanto da gente que eles fazem. E aí depois acontecem várias consequências, mas eles fazem. E quando o cavalo não está ainda, né, não tem esse corpinho atlético, o que a gente pode fazer para ajudar eles e quais são os sinais que às vezes você bate o olho e você fala, talvez esse cavalo não devesse fazer isso? Basicamente musculatura, muscularmente, assim, então, olhar o cavalo não pode ter essa parte aqui do pescoço, a parte mais forte do pescoço tem que ser aqui em cima, não pode ser aqui embaixo. A gente vê muito cavalo invertido, né?
Essa é a primeira coisa. O cavalo invertido, ele vai lesionar a cervical, vai lesionar a lombar e aí vai ter dor e cada vez mais dificuldade. Então, olha no cavalo, a primeira coisa, olhei, o pescoço dele tá assim? Ele tá parado, solto e tá levantado ou ele tá relaxado, esticado para frente? A garupa dele tá redonda, tá aparecendo osso em cima, tem aquela ali no final da lombar, tem aquele afundadinho, isso é um sinal de que ele está precisando trabalhar. Alimentação de qualidade, para o tamanho do cavalo, né? Um cavalo menor vai comer um pouco menos, um cavalo maior vai comer um pouco mais. Às vezes tu vai ter um cavalo grande que come pouco e engorda fácil, às vezes tu tem um cavalo pequeno que não engorda tão fácil. Isso a gente vai vendo mais ou menos no dia a dia. Alimentação de qualidade, trabalho de qualidade, às vezes um suplemento. Mas assim, meu cavalo tá com a musculatura com o pescoço invertido. Trabalhar bastante só trote, passo e trote. O que vai dar musculatura para o cavalo é o trote. Eu vejo as pessoas não dão valor para o trote, só caminha de rédea solta, dá 2 voltinhas de trote para cada lado e galopa bastante. O galope ele não vai te dar musculatura, o galope vai te dar fôlego, resistência, mas ele não te dá músculo, né? E quando a gente vai saltar uma prova, por exemplo, e ele não tem músculo, ele vai conseguir porque ele tem fôlego, mas aí ele vai consumir cada vez mais músculo e vai ficando cada vez mais magro. E o passo também ajuda bem a criar uma musculatura. O passo não rédea solta, né? Não, o passo de trabalho. A gente fala, não é o passo de comprar pão na padaria, andando, trabalhando, eu faço cavalo suar no passo às vezes. Então, às vezes, por exemplo, o Black que está em recuperação, eu trabalho no passo, mas é trabalho no passo, não é? Estou caminhando. Caminho também, às vezes a gente só quer caminhar. Mas dá um alívio para ele também. Mas passo de trabalho e principalmente trote. E se eu quero trabalhar a garupa do meu cavalo, eu trabalho de trote mais devagar, círculo e com a cabeça mais baixa. E se eu quero alongar o pescoço, um trote mais para frente, apoiado na frente, e não tem segredo, por isso que eu falo que é só fazer, mas é basicamente isso. Se você vem aqui ver eu montando um dia, a pista está sempre assim vazia e trote, passo, trote, transição, alongo, trote. E dentro das andaduras a gente também tem as transições, né? Então, tipo, um passo mais lento, um passo de trabalho, um passo alongado, trote curto, trote natural, trote alongado, galope curto, e ficar nessas transições até eu fechar minha mão e meu cavalo reduzir sem ele brigar, sem levantar a cabeça, ele tá aceitando as suas ajudas. Isso entra também naquela coisa que a gente conversou, de você entrar na pista sabendo o que você quer fazer naquele dia, né? Porque não dá pra ir, oi, hoje. O cavalo, ele vai sempre fazer o que tu deixa. Então, se eu chego na pista de rédea solta, deixa ele vir pro meio, ficar andando todo torto, tu vai demorar, a hora que tu resolver trabalhar, tu vai demorar uns 20 minutos até tu chamar a atenção dele. Se toda vez que tu entrar na pista, falar, não, agora a gente vai trabalhar, é 40 minutos, 1 hora, mas a gente vai trabalhar e fazer ele sem fazer certo, ele sempre vai fazer certo. Ele nunca vai tentar fazer errado. É que a gente vem, daí tem um amigo, daí a gente quer conversar, daí acontece alguma coisa, fica ali, pega o celular, olha a mensagem, e aí o cavalo vai se dispersando e não foca naquilo também, né? E aí... Tem que estar concentrado na gente. A gente e o cavalo. A gente no cavalo e o cavalo na gente. A gente no cavalo eu acho que é mais fácil. Agora o cavalo na gente, a gente às vezes acha que tá, mas chega na hora não tá. É isso. E aí, quando você acha que é a hora da pessoa ir atrás do primeiro cavalo? Olha, eu sou a favor de ficar 1 ano em cada altura na escola. E quando a pessoa está no 80, com os cavalos da escola bem... 1 ano no mínimo? 1 ano no mínimo. Pelo menos 1 ano, assim. Quem monta menos vai talvez demorar mais, né? Depende da consistência, igual você falou. E não é porque tu fez 1 ano e agora já vou subir. Às vezes, não. Mas eu também não acredito em, não, eu já fui bem no 60, já vou no 80. Calma, faz 1 ano em cada altura. Aí a hora que você tá bem no 80, tá ainda em prova, tá... Para quem quer saltar, lógico. Né? A gente tá falando aqui não para quem quer ter um cavalo para... Mas quando tá no 80, bem firme, para subir para o 90, eu acho que daí é a hora certa. E daí já tem um pouco de experiência, já entende um pouco mais, já sabe o que é prova, então... E não tem cavalo de escola para 90 normalmente, né? Então a hora, para mim, a melhor hora é do 80 para 90. E você acha que dá pra gente comprar um cavalo para fazer 80 e, sei lá, pensar um pouco mais no longo prazo com esse cavalo do que pensar em trocar de cavalo, do que quando troca de categoria, tipo, esse ano eu vou comprar um cavalo, aí ano que vem eu compro outro cavalo,
Porque também é uma prática comum que a gente vê por aí. Normalmente quando tu tá saindo do 80 e tu vai comprar um cavalo, tu vai comprar um cavalo que vai ali até 1 metro, 1,10 m. Se tu compra um cavalo que vai até 1,30 m, tu já vai passar um pouco mais de trabalho e também não vai aprender tanto, porque esse cavalo não vai te ensinar tanto, porque para ele é fácil, né? Então um cavalo que vai até 1,10 m já é um bom cavalo, e para ir do 80 até 1,10 m já demora mais uns 4, 5 anos. Ah, é. É diferente. Eu acho que daí Um cavalo muda mais um velho pouco, já, né? quando tu vai pegar, né? Tipo, para sair da escola já vai mais para uns 8 anos, 8, 9 anos. Um cavalo já feito, né? Tu não vai sair da escola e pegar um mas... potro, não é Não, mas a 8, 9 uma boa anos ainda ideia. acho um cavalo novo. Eu acho que tinha que Claro. pegar um cavalo que sabe tudo já. Esse é mais para mais início de escolinha, assim. Ah, mas acho que nada compra você ter um cavalo que, ele é reloginho, ó lá. Senta ali, ó. E vai. E ele vai. Eu não sei o que é isso, mas eu sei que tem pessoas que sabem. E Então... não sei. Mas não ensina a montar. Eu vejo que muita gente às vezes faz bem isso. Sai da escola e pega um cavalo que faz tudo sozinho. Aí, esse cavalo vai até 1 metro. Aí chega num metro, a pessoa não aprendeu a montar, aprendeu a montar aquele cavalo, né? E aí depois vai trocar de cavalo e tem dificuldade. Então você acha que tem que Eu não ter me um acerto com nenhum cavalo? cavalo, é porque seu cavalo fazia tudo sozinho, não te desafiava a aprender. Então, agora que tu precisa de um que tu tem que montar um pouquinho, tu não sabe. Mas então você acha que tem que ser um cavalo que tem uma certa pimentinha ali, que você tenha um Uma quezinho de dificuldade, dificuldade? que não faz tudo sozinho. Eu acho que a hora de pegar um cavalo que te ajude é acima de 1,10 m. Porque daí tu já sabe montar. Aí já tem que ser um cavalo mais técnico. Mas é um cavalo que custa 500 milhões de dólares, entendeu? Ou um potro. Ou um... Mas eu acho que todo mundo que aprende a montar e chega no 1,10 m bem, sabendo montar, tem condições de, quando chegar no 1,10 m, de pegar um potro. Era pra ter, né? Mas e daí você acha que é legal a pessoa ter experiência com vários cavalos? Ou, eu comprei meu cavalo e aí eu só sigo essa linha do meu cavalo? Sempre quanto mais cavalo tu montar, melhor tu vai montar. E daí como é que eu vou deixar o meu cavalo do meu jeito? Montando o seu e outros. Mas daí isso muda o meu cavalo? Vai mudar. Tu Por vai quê? aprender. Não, Porque às vezes tu tem uma dificuldade com o teu cavalo e tu faz uma coisa e não dá certo. E aí tu monta outro que tu faz a mesma coisa e dá certo, só que tu fez um pouquinho diferente. E aí depois tu vai testar no teu cavalo e funciona. E às vezes tu faz alguma coisa no teu cavalo e no outro não funciona. É por isso que tem que montar. Cada cavalo que tu montar vai te ensinar alguma coisa. sim. Então quanto mais cavalo tu montar, mais tu vai saber. Não significa necessariamente que tu vai usar. Às vezes eu monto num cavalo de um jeito que só funciona naquele cavalo e nos outros não funciona. E aí a gente montar vários para tu aprender a se adaptar. Então se tu monta vários cavalos, tu consegue se adaptar fácil. Tu já tem grupos assim, esses cavalos são meio parecidos, esses são mais parecidos, então tu monta vários, tu já vai sabendo, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso, isso aqui é parecido, isso aqui não é. E daí... Se botar numa mula, monta. Mas esse cavalo de escolinha é ruim, A mas gente monta vai- e melhora. Ensina. Nenhum cavalo o cavalo está. Se o cavalo for montado por um profissional, ele vai estar bom. Se ele for montado por alguém iniciante, todo mundo estraga cavalo. Isso é normal, tu só vai fazer certo se tu fizer errado. Mas tu tem que montar e fazer. Mas então você acha que nenhum cavalo é ruim? Não. Ele é, tipo, transformável. Sim. Claro, tu nunca vai pegar um cavalo que não tem aptidão para salto e fazer ele saltar 1,60 m. Mas ele pode ser um bom cavalo até um nível intermediário se ele for bem trabalhado, tiver boa musculatura. Tem alguns exemplos de cavalos que eram ruins e hoje são bons cavalos. Não são o craque de Olimpíadas, mas são bons cavalos. E nem você- todo mundo quer ir para Olimpíadas. Sim. Você acha que para um balizador de subir de categoria é ganhar a prova? Quanto mais você ganha? Aí, ganhei 5 provas. Talvez seja a hora de eu subir. Não necessariamente. Depende de como foram as provas. Porque tem muita gente, eu ganhei a prova. Mas era uma categoria que só tinha ela, a pessoa fez 2 faltas, mas pegou medalha e ganhei. E daí já sobe. Eu acho que tu tem que ficar 1 ano em cada categoria, porque uma prova nessa pista aqui é de um jeito, naquela pista é de outro. Então se tu, pulei 5 provas no mesmo lugar, com o mesmo amador, do mesmo jeito, não significa necessariamente que tu tá pronto
para saltar uma prova naquela altura em outro lugar, em outra pista, com outro amador, às vezes uma pista mais apertada. Então, quanto mais experiência tu tiver, eu brinco, né? Ninguém pensa em chegar no colégio do filho. Ah, não, minha filha tirou 10 em matemática na 4ª série. Já pula ela para o 6º ano. Já bota na 5ª série, depois, já tirou 9,5. Não, agora bota na 6ª. Ninguém em sã consciência, nenhum pai pensa em fazer isso, mas no hipismo eles fazem. Porque o cavalo ajuda. Então você pega tem cavalo que, meu Deus, vale o peso em ouro. Então o cavalo ajuda, então a pessoa acha que ela consegue, pode até conseguir com aquele cavalo, mas não vai estar aprendendo a montar. Para mim, um bom cavaleiro é aquele que monta qualquer cavalo e não aquele que monta o cavalo pronto. Que consegue pegar, o bom cavaleiro é aquele que consegue pegar um cavalo ruim e transformar um cavalo mediano. E pegar um cavalo bom e deixar no craque. Muitas vezes esse cavalo ele também não tá bem na escola, né? Tipo, não vai ser um cavalo que você vai montar na escola. Não. Mas o cavalo de escola também ensina muito. Cada cavalo ali tem uma categoria. Esse vai ensinar a botar a perna, esse vai ensinar a ficar com o corpo para trás, esse vai ensinar a ficar não sei o quê. Esse vai dar confiança. E daí, como a gente falou do negócio de 1 ano em cada categoria, o que você acha que é o maior motivador para a pessoa querer subir? Porque tem gente também que tipo, não quero subir, tá ok aqui para mim. Eu acho que é a pressão dos pais que estão... porque eles olham e acham legal e eles não têm noção de como é difícil, como aquela criança tá... Não é uma coisa fácil montar cavalo, ninguém nasce sabendo montar cavalo. Então, às vezes a pessoa, não, mas meu filho é corajoso, né? E aí o filho quer agradar o pai e acaba cedendo. Ou então, vocês, por exemplo, a gente faz aula junto, aí você subiu, aí, pô, ela subiu, eu também quero subir. Até no Instagram, hoje em dia, daí tu vê as pessoas subindo, criança de 7 anos pulando 1,10 m, 1,20 m, e a gente se sente pressionado a querer fazer igual. E eu acho que todo mundo teria capacidade, só que cada um no seu tempo... Tem oportunidades diferentes também, né? Exatamente. Às vezes quem não tem tanto dinheiro para comprar um cavalo que ajuda mais, tem mais dificuldade, né? Então tá. Não, mas tipo, isso falando no ponto de vista das crianças, né? Mas você falou da rede social, do Instagram. Eu acho que é muito isso, porque a gente vê a criançada postando um monte de coisa. Aí, tipo, fez um treino saltando um isolado de um obstáculo super alto. Aí, tipo assim, meu Deus, ele salta muito, olha só como ela monta bem. E, tipo, montar bem, às vezes não é fazer uma ginástica com um cavalo bom. Tá, então aí chegamos numa pergunta legal. O que você considera montar bem? Conseguir ensinar um cavalo do zero. Mas eu não quero ser profissional, eu não quero ter que ensinar o meu cavalo do zero. Mas como é que tu vai conseguir fazer se tu não sabe como é que ele aprende? Não, eu preciso só apontar pra ele ali. Tipo, olha só, eu preciso dessa garupa 50 centavos mais pra dentro, a espada não sei o que lá. Tudo bem, mas não sou eu que tô ensinando. Alguém ensinou, eu só tô, tipo, repassando. Eu acho que, pra mim, alguém montar bem é alguém que consegue ajudar o cavalo. Você conseguir fazer o cavalo fazer essas coisas, ser fácil, não ter que usar muita espora, usar muita perna, ou ser brusco na mão, tu conseguir conduzir o cavalo. E é uma coisa que tu só vai aprender a hora que tu souber como é que ele aprende. Como é que eu vou fazer uma curva, manter o cavalo equilibrado numa curva se eu não consigo manter ele equilibrado num círculo? E isso, como é que eu faço um círculo? O que eu preciso, porque quem nunca montou um cavalo em doma, né, não sabe como é que é. A gente acha que o cavalo... Eu nunca montei um cavalo em doma, eu acho. Aí a gente acha que monta, mas na verdade, muitas vezes fica equilibrado em cima do cavalo, uma coisa diferente. Eu tinha um professor que sempre falou, né, tem diferença entre andar a cavalo. Andar a cavalo é fácil. Pega um cavalo mansinho ali, um pouco de coragem, se segura em cima e tá andando a cavalo. Agora, montar o cavalo, fazer o cavalo trabalhar, trazer o cavalo para debaixo dele, jogar o peso dele para trás, aí já fica mais difícil. E para mim, alguém que monta bem é alguém que consegue fazer isso. E eu acho que tu só vai conseguir fazer isso. Não, eu não digo fazer um cavalo do zero, mas um cavalo que te traz alguma dificuldade. Porque tu vai e traz um cavalo que saltava 1,60 m na Europa para alguém montar aqui, o cavalo faz tudo, só que tu não sabe o que está fazendo o cavalo fazer aquilo, entendeu? A pessoa não aperta um monte de botão e daí o cavalo também, ou
Ou é um cavalo já mais velho, não vai ligar tanto, ou o cavalo vai começando a ficar irritado, porque tu tá ali apertando um monte de botão e ele tá assim, tá, cara, o que que tu quer? O que que tu tá pedindo? A gente tem cavalo que vai te carregar e não é o cavalo que vai te ensinar a montar. Para mim, tu tá perguntando para mim. Para mim, alguém que monta bem é alguém que trabalha o cavalo, não é alguém que é carregado pelo cavalo. E isso é fazer no teu cavalo, fazer em outros. Pegar um cavalo que não sabe, porque um cavalo que sabe não te ensina. Tu acha que tu sabe fazer, mas é o cavalo que tá fazendo. Não, é um cavalo que sabe, ele não te ensina até certo ponto, né? Porque, por exemplo, se você pega um cavalo que sabe fazer, mas que não faz sozinho... Exatamente. Esse é o cavalo ideal. É o cavalo que sabe fazer, mas ele não faz sozinho. Aí é esse que vai te ensinar mais. Porque daí ele vai te ajudar a fazer. E aí... a saber qual é o botão que você tá apertando, tipo um reforço positivo pra gente mesmo. Exatamente. Tipo, o cavalo porque ficou quando ali, o cavalo, tu senta ali, o cavalo já abaixa a cabeça. Encaixa. Mas muitas vezes, quando o cavalo abaixa a cabeça sem a gente pedir, ele tá te enganando, porque ele já aprendeu a se livrar. Ele tá com a cabeça abaixada, mas o posterior tá lá em cima. Falso. Exatamente. Mas é... O cavalo que faz sozinho... Tá, então, falando um pouco de prova. O que você acha que é a maior dificuldade do pessoal em provas hoje? Ter paciência. Esse é difícil mesmo. Ter fato, esse é difícil mesmo. Eu acho que o teu valor como cavaleiro está muito mais no quanto tu entende de cavalo e trabalha o teu cavalo do que em provas que tu ganha, né? Nem necessariamente aquele que ganhou a prova é aquele que monta melhor e nem necessariamente aquele que perdeu ele é pior. Cada um vai ter a sua fase, mas eu acho que as pessoas fazem uma prova, ganhei essa prova, já quero subir. Mas esse cavalo não faz essa altura comigo, então já troca de cavalo. Então, fiquei 6 meses, mas já troca de novo. E não dá tempo, um conjunto demora para ser formado. É aquela coisa, né, de diferença de você estar aqui pelo cavalo ou pelo esporte. Daí muita gente fala que tá pelo cavalo, só que daí o discurso não bate com as ações. Sim. Eu acho engraçado quando a pessoa... E não tem nada de errado em estar pelo esporte também, tá? Sim, tipo, é só falar são perfis diferentes. Exatamente, mas eu acho engraçado eles falam, o cavalo em primeiro lugar fica 6 meses, fez 2, 3 provas, agora já vou subir. Aí começa a dar problema porque já vai ficando difícil, que a pessoa não aprendeu a montar, o cavalo tá carregando. Eu falo que a gente vê que, por exemplo, tem cavalo que são, comprei fazendo 1 metro. Aí depois a pessoa monta tão bem que consegue tirar o máximo do cavalo e faz 1,20 bem. Fala, nossa, mas esse cavalo ele não fazia isso. Ou o inverso também é o contrário, né? Você compra um cavalo que salta 3 metros e chega na hora e não consegue pular 80. A gente falou que a gente montar mal só tem 2 resultados. Ou o teu cavalo é um cavalo extremamente limpo e competitivo e não vai aceitar as distâncias erradas, vai começar a fazer muita força e vai começar a refugar ou parar. Esse é o cavalo limpo, aquele cavalo ganhador de prova. Então às vezes tu vê um profissional saltando 1,45 m, o cavalo, meu Deus, o cavalo voa, aí bota na mão do amador, o cavalo já não vai. Ou é um cavalo que a gente chama de franco, que vai para o outro lado de qualquer jeito e daí se aleja, daí estoura coluna, estoura jarrete, estoura boleta, estoura tendão. E as pessoas não vão linkar que é isso. Porque tem gente que acha que só porque passou 0 para o outro lado tá ótimo. Não interessa que o cavalo soltou tudo invertido e tá fazendo força, salta parado ou salta de longe. Tem gente que acha linda aquelas longas que só vem galopando, empurra o cavalo, faz uma força. Isso tem uma data de validade. Então a gente tem que saltar baixo até ter condições, não errar, acertar a distância, não dar aqueles pulos de cabrito. E eu acho pretensão alguém achar que em 1 ano vai aprender tudo que o cavalo tem, que aquele cavalo tem para ensinar, porque eu tenho um cavalo aqui que eu estou montando há 4, 5 anos e ainda me ensinam todos os dias. Todos os dias que eu monto eu ainda aprendo alguma coisa. E aí tem gente, não, mas ele não me... E a gente vê até pelos anúncios de cavalo hoje em dia. Não sei se tu já reparou, carrega qualquer um em tal altura. Fala, gente, carrega a custo de quê? Aí o cavalo tem que fazer infiltração a cada 6 meses, tem problema nisso, tem problema naquilo, não pode trabalhar todo dia, tem que... E qual que é o custo? Eu acho que assim, eu
Nicole, eu acho que a maioria dos ouvintes do pod, a gente pensa em preservar o cavalo, porque a gente fala muito sobre bem-estar, sobre querer ter o cavalo o maior tempo possível com a gente. A gente já falou sobre, mas se der, eu falo, né? Se der, será só acumular os cavalos e colecionar. Muitas vezes isso não dá, muitas vezes também as pessoas querem evoluir no esporte, mas eu acho que mesmo que a gente tenha essa mentalidade de ser competitivo, de querer ganhar as provas, e mesmo trocando de cavalo todos os anos, que também é um perfil que existe, é possível você fazer o melhor para aquele cavalo enquanto ele está com você. Exatamente. Você não precisa sair assim, igual um maluco, para cima dele. Eu acho eles normalmente é um ciclo, né? Tu vê o cavalo com um profissional, o cavalo começa com 4 anos, outro vai com um profissional até ali os 6 anos, até por causa da regra dos 6 anos, né? E aí depois eles começam a procurar amadores, né? Então às vezes a gente já sabe mais ou menos o perfil do cavalo, tem cavalo que é muito mais técnico, tem cavalo que já não é tão limpo, mas é um cavalo que te dá confiança, mas independente do cavalo que tu tem, tu montar bem é o que vai fazer ele durar. Saltar pouco, ser consciente. É que nem ninguém pensa em fazer 10 competições de crossfit num mês. Não tem condições. Eu acho que se a gente pensasse o que a gente faz com os cavalos com a gente, muito do que acontece hoje não aconteceria. Você não tem condição. Pensa, vou saltar 3 finais de semana de prova num mês? Precisa. Se a gente já fica cansado. Se a gente já fica cansado, imagina... e ainda normalmente numa altura que a pessoa ainda está aprendendo, e por o isso cavalo que a gente salva, tem que fazer uma coleção de cavalo, porque a gente vai fazendo rodízio, entendeu? Para não vai poupando desgastar. todos, porque a gente precisa. É isso que a gente precisa. E o treinador tem que comer também, a gente não pode ser egoísta. O ferreiro, o veterinário. Todo mundo tem que descansar. Todo mundo tem que descansar. Coitado do motorista desse caminhão. E se você tivesse que escolher um cavalo, como é que ele seria? E se você tivesse que escolher entre um cavalo franco ou limpo, qual você escolheria? Eu hoje, no nível que eu já tô, eu prefiro um cavalo limpo. Um cavalo para ganhar a prova e com confiança, porque às vezes tu pega um cavalo que não é tão limpo e tu vai dar certo, dar a faltinha. E a pessoa vai desestimulando, né? O cavalo que faz falta é um cavalo para dar confiança, mas quando tu já chega naquela parte mais competitiva, tu já precisa de um cavalo mais limpo, e é por isso que tu já tem que montar melhor. Porque o cavalo limpo não vai aceitar os erros que o outro cavalo aceitava. Ele vai te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. Mas agora me veio, você falou que você acha que quem monta bem, quem fez um cavalo do zero, porque eu lembrei do Val. Porque eu tinha 15 anos, fez. Tinha 15 anos. Tá, conta um pouco. Não chora, mas se chorar tudo bem. Não. Não, tipo, só conta a experiência no geral. Assim, maiores dificuldades que vocês tiveram e o que é que você aplica hoje. Não precisa entrar muito nessa história, eu sei, é delicado. Eu peguei ele tinha 3 anos, a gente comprou no leilão. Na verdade, eu tava procurando cavalo, eu fiquei quase um ano procurando cavalo. A gente foi para Curitiba, achei um cavalo, não passou no exame. Aí voltei para cá, mas o tempo inteiro eu ia para aí porque montava assim, o fulano não veio, tem algum... Chegava para todos os treinadores. Tem algum cavalo para montar hoje? Tem algum cavalo? Montava todos. Qualquer coisa. Se me desse uma mula, perneta, eu montava uma mula. Caminha essa mula, caminha. Mas quando você tinha 15 anos, você já tinha uma certa idade para ter sua... Gosto disso, não gosto disso. Sim. Mas sempre foi cavalo. Sim, mas a questão, gosto disso, não gosto disso, tipo, do cavalo em si. Sim. E aí, se você não gostava de um cavalo, você continuava insistindo naquele cavalo? Ou você, vamos montar outro que eu prefiro? Não, eu insisti até conseguir fazer, eu sou teimosa. Ele vai fazer, uma hora ele vai, se a gente fizer tudo certinho, uma hora ele vai fazer. Tem cavalo que aprende assim, e tem uns que demoram muito mais tempo. Mas se tu insistir e fizer e pedir toda vez do mesmo jeito, uma hora ele vai fazer. E como é que você lidava com isso? De tipo, putz, consegui fazer isso fiz um treino muito bom de 1,30 com X cavalo e com outro cavalo, puta, tô penando aqui. Entender as dificuldades de cada cavalo, entender
como é que é esse cavalo. Tem cavalo que tu não pode botar a mão que fica doido, e tem cavalo que se tu não botar a mão faz falta. Tem cavalo, normalmente, aí isso já vem mais do início. Eu gosto de começar meus cavalos soltos, eu vou começar a levantar eles com 6, 7 anos. Até os 6, 7 anos é galopando, rédea solta para frente, para eles aprenderem a se usar sozinho e aí depois a gente ajudar a dar o apoio para ele, porque eu acho que se tu começa desde cedo puxando e levantando, o cavalo vai ficar invertido e lá na frente vai começar a saltar mais duro, mais travado. Então eu gosto de os meus começar sempre mais solto, mas a maioria dos cavalos eu pego já vem cavalo pronto, né? Daí a gente vai adaptando o trabalho até eu chegar num ponto de eu conseguir soltar, deixar eles mais soltos para depois começar a recolher de novo. É complexo, né? Mas tipo, tem cavalo que você chega a pegar e precisa de uma... Ah, esse daqui precisa de um extreme makeover, vamos Sim, ensinar ele do zero. a maioria. Mas é a maioria porque você é muito detalhista ou é a maioria porque de fato a maioria precisa? Ai, porque de fato a maioria precisa. Eu acho que tem uma dificuldade grande aqui, principalmente em Florianópolis, em Santa Catarina, mais para o sul aqui. Gente, vocês sabiam que não tem aula, não tem adestramento aqui? Não tem. Isso é um absurdo. Eu acho que deveria ser proibido tu saltar sem fazer uma prova de adestramento. Mas aqui não tem. É só salto. Mas o que a gente tava falando? Começar Do Val. O TDAH bate, daí ele volta. Não, eu perguntei quais dificuldades você teve e como você acabou superando essas coisas. O Val sempre foi um cavalo muito bom, mas ele era um cavalo muito limpo, então ele também não aceitava... Levava desaforo pra casa. Não levava desaforo pra casa e... A gente comecei montava na hípica e montava mais ou menos sozinha. Ia vendo vídeo, montando e caindo muito. Caía, ensina também, caía, ensina muito. E a dificuldade de basicamente estar mais sozinha, algum modelo, alguém que eu me inspirasse, eu sou chata. Sim, e a gente falou um pouco aqui em Santa Catarina, pelo que eu vi, pelo que vocês me falaram, aqui é muito fechado, realmente às vezes não tem tanta acessibilidade com os profissionais grandes de São Paulo, porque o pessoal também vive em concurso, como é que vai trazer, né, pra cá? É difícil trazer pra cá. Agora que já tá começando. Mas tem bastante hípica aqui, tem bastante gente que gosta de cavalo aqui. Tem muita hípica aqui, acho que a gente fez umas contas, tem acho que umas 16, só de hipismo. Sim. Tem com certeza mais de 10, se eu não me engano, eu fiz a conta esses dias, acho que era 15, 16. Precisamos acelerar Santa Catarina nesse rolê. Eu não sei o que acontece, e aqui também só tem ou salto ou laço, também não tem... Tem muito cavalo, tem muita coisa de... passeio na praia, tem passeio na praia também. Mas tem pouca modalidade, pouca... Esporte. Pouca competição. Eu não sei se é porque as pessoas só querem fazer o salto ou se não tem realmente oportunidade, né? Porque lá em São Paulo, o que tu quiser fazer lá, tu arruma um lugar para fazer. Aqui não... É verdade mesmo. Não tem, então eu também não tive tanta experiência com outros profissionais. Daí você acha que se você tivesse tido um cara muito legal que você admirasse muito, teria sido mais fácil sua jornada com o Val? Com certeza. Eu fico pensando, se eu pegasse ele hoje. E aí você fez do zero até onde? Do zero não, porque ele já tinha iniciado a doma, ele já tinha trotado de sela, ele nunca tinha galopado de sela. Trotado de sela. É um cavalo manso. Mais ou menos que eu caí. A primeira semana eu caí um dia sim, um dia não. Meu pai falou que ia vender. Os primeiros anos ele era, meu Deus, era maluco. Me derrubou de todos os jeitos possíveis e imaginários. Até 1,30. Eu fiz uma prova de 1,30, treinei em casa 1,30, 1,40, mas a gente ficou 4, 5 anos no 1,20. Ganhamos muita coisa mais no 1,20. Mas é igual, tipo, pessoas que na minha cabeça pulavam, sei lá, 1,45 Young Riders. As categorias de base eu fiz só até 1,20. Você fez categoria? Eu nunca tinha feito essa. Fui campeã catarinense mini mirim. Ah. E pré-mirim. Que chique. Na verdade, na época não era pré-mirim, era...
Não lembro o nome. Já Infantil. entrega um pouco a idade. Infantil, Não era precisa mini falar dessas infantil. coisas. Não precisa falar um pouco dessas coisas porque entrega a idade. Mas, nossa, é bastante. É, E aí foram quantos anos? Dos 3 aos? Muitos anos. 31. Do pau? Ah, o Val foi dos 3 aos 19, quase 20. Nossa, é uma vida. E você também. Não, mas você ainda não parou. 31 ainda firme. E pretende continuar. Espero que muitos anos. Alô, ainda. galera. Alô, galera. Quem precisar de uma Amazona. Ó, e corajosa ela, viu? Vou dizer. Tá aqui o rolê. Pode falar, então. Não, então tá. Tipo, pra quem não sabe, a Gabi, além de instrutora de salto, ela tem também um posto quarto de milha. De onde surgiu essa ideia maravilhosa, abençoada? Eu vi aquele vídeo da Stacy Westfall. Não, você não comprou um cavalo por causa que você viu um vídeo. Comprei. Na verdade, não por causa que eu vi o vídeo, né? Eu comprei. Eu vi esse vídeo dela fazendo rédeas com a Roxy, que é uma cor de milha preta também, no pelo, sem embocadura. E eu olhei e fiquei enlouquecida. E por que você não dava pra fazer isso de cavalo de salto? E eu já fiz. Mas é diferente. Eu gosto de cavalo, né? Vai fazer salto, eu tô dentro, atrelar, eu tô dentro, rédea, eu tô dentro, passeio, enduro, qualquer coisa. Que tiver cavalo, eu gosto. Fiz algumas aulas de adestramento agora já. Agora a gente vai até começar a fazer uma assessoria com o Gonçalo, que é um E português. vai ter equitação de trabalho aqui. Vamos ter equitação de trabalho aqui também. Mas eu gosto de cavalo. E eu acho que rédeas agora, né? Porque a gente olha. Eu digo por mim mesmo, porque eu vi as provas de rédea. Eu salto, qualquer dificuldade de fazer um círculo com o cavalo. É muito fácil fazer Qual é a um círculo. dificuldade de fazer um círculo? É muito grande. Porque a diferença básica é que assim, ó, no clássico, a gente está ali em contato com o cavalo o tempo inteiro, mão e perna o tempo inteiro. Em rédeas o cavalo tem que fazer solto. Então não é vamos fazer esse círculo aqui agora junto. Você bota a mão na cabeça dele e fala, círculo. E ele fica ali no círculo. É muito difícil, principalmente para quem é do salto, porque as pessoas, tu já monta, vai ser mais fácil para ti, vai ser mais difícil para mim. Eu acho que alguém que começa do zero teria mais facilidade, porque não tem, imagina, eu monto desde os 3 até os 30, a vida inteira ali com 2 mãos segurando, é difícil tu soltar, né? Mas eu comecei só lembrar do meu vídeo galopando na praia. É arquivo confidencial, tá, gente? Não vai ter liberação desse Me vídeo. chama no WhatsApp que eu mando a figurinha. Ai, que maldade! Tá, não, mas aí você comprou o Black com 1 ano. 1 ano e 1 mês. Na verdade, eu sou formada em Direito, né? Tem Então, isso também. Eu me formei em Direito, eu saí do estágio e comecei a fazer a escola da magistratura, que eu queria ser juíza. E eu tinha saído do meu estágio, porque eu não podia fazer a escola da magistratura, e o estágio estava esperando abrir a residência para trabalhar com um juiz. Já estava tudo certo, já tinha conversado com o juiz que eu já tinha trabalhado. E estava só esperando abrir o processo seletivo, que abria em maio de 2020. E aí o que aconteceu em maio? Pandemia. E aí eu estava sem trabalhar, sem poder, não queria advogar. E comecei a dar aula num lugar lá em Garopaba, que o cara também tinha cavalo de rédeas. Então foi o meu primeiro contato real. Eu tinha feito 4 aulas, acho que aqui em Floripa, mas também o cara que me dava aula vendeu o cavalo e se mudou daqui. Então eu nunca consegui treinar, né? E aí eu fui para Garopaba, eu conheci o Miguel, que até depois eu levei o Black lá para ele um tempo. Conheci ele, daí vi ele treinando rédeas, daí comecei a gostar mais. E aí ele me ofereceu, tinha um cliente que tinha um cavalo para vender, que era o Black. E aí eu falei, cara, se eu quiser fazer rédeas eu vou ter que ter o meu cavalo, porque aqui em Florianópolis não tinha na época, eu não sabia, de ninguém que desse aula né? E eu sempre soube que seria muito mais difícil, mas como eu te disse, para mim, alguém que monta bem é alguém que sabe, consegue pegar um cavalo que não sabe nada e ensinar do zero. E eu pensei, eu vou aprender esse negócio. E como é que ensinar do zero virou tipo do básico para rédeas? Tem uma chavinha que vira? Tem que ensinar alguma coisa diferente?
É E daí, bem diferente. mas aí você estudou teoria para poder aplicar Eu vi no cavalo. muito vídeo de pessoas de rédeas de fora. Fiz um curso com o Franco aqui. Aí tinha um treinador que começou a me dar aula uma vez por semana, às vezes ele vinha aqui. Na semana da prova também ia lá, fico vendo os caras treinar. E como é que é a fazendo. pontuação da prova de rédeas? Todo Porque mundo... aí eu vou perguntar como é que você difícil. está indo. Como é que está indo um cavalo domado por uma amazona de salto, feito numa amazona de salto em rédeas? Estamos melhorando. A prova de rédeas é assim, tu começa com 70 pontos. Todo mundo começa com 70 pontos e tu ganha ponto ou perde ponto à medida que tu vai fazendo as manobras. São 12 ou 13, não, agora eles aumentaram, acho que são 15 circuitos, 15 sequências, mas é sempre os mesmos movimentos, não tem É igual uma diferença. reprise de adestramento. Não, porque no adestramento tu vai aumentando os níveis, tu vai aumentando a dificuldade dos exercícios. Em rédeas são os mesmos exercícios. Para todas as Para categorias. todas as categorias. Mas, por exemplo, o spin. Sim. Como é que o cavalo vira um pouco, o cavalo vira muito. O cavalo vira 2 vezes, o cavalo vira 20 vezes. O spin são sempre 4 ou 4 spins e meio. Então assim, ó, a gente tem 3 círculos para a direita, 3 círculos para a esquerda. São 2 círculos grandes e um círculo pequeno. E tem uma redução no meio. Então tem percurso que tu faz 2 grandes, reduz um pequeno. Tem percurso que tu faz um grande, reduz um pequeno, um grande. E tem percurso que tu faz um pequeno e 2 grandes. Então depende do circuito que vai ser. Mas basicamente a nota conta. São 2 círculos grandes e um pequeno para a esquerda e para a direita, com a redução. E junto nessa nota, eles já dão a nota para troca de mão no meio do círculo. Vai fazer um 8, né? A nota da troca de mão está junto da nota do círculo. E a troca de mão de cavalo western é totalmente diferente de uma troca Eles de têm mão de muita cavalo de dificuldade. salto. É o que eles têm mais dificuldade. Troca de mão. Eles têm mais dificuldade de fazer troca de mão do que esbarrar e espinar. Ai, gente. Sério. É isso, eu sei. A minha égua tem dificuldade também. É Mas difícil. ela não é de rédeas, mas ela tem dificuldade também. Mas eles têm muita dificuldade em troca de mão. E o esbarro, então, é... É que os cavalos já boa. estão numa seleção genética muito forte, né? Então o parar já é meio que natural para eles, né? Aí botam um ferro que ajuda e alguém com um pouco de experiência já vai mais natural. A troca de mão também é natural, mas com uma pessoa em cima isso acaba se tornando tão natural. Ela tem que estar muito equilibrado para fazer. Equilibrado no posterior para fazer a troca de mão. E você acha que ter tido essa experiência com rédeas te ajudou no seu trabalho de salto? Muito. É outro jeito de treinar, do alívio, né? Eles trabalham muito essa questão do alívio, de deixar o cavalo solto fazendo. Eu acho que quando a gente... Esse é o meu cavalo que está lá. Deu pra ouvir o relincho? Essa é a nova vinheta do pod. Não só o hipismo, eu acho que todas as modalidades vão te ensinar uma coisa. Eu não sei porque eu gosto do cavalo, não. Eu gosto de saltar, eu amo saltar. Acho que o que eu mais gosto de fazer Saltar alto, então, é nossa saltar. Senhora. Saltar um cross, então Mas cada modalidade vai ser melhor em uma coisa. E eu acho que tu aprender várias modalidades vai, tipo, imagina um cinto de ferramentas e tu vai botando ferramentas no teu cinto. E aí quando tu tem um problema, tu não tem só uma ferramenta para arrumar aquilo ali, tu tem 5 para escolher qual que vai fazer aquilo melhor, né? Qual você vai experimentar. Então eu acho que por isso que eu falo que qualquer oportunidade de montar, seja um cavalo de passeio, um cavalo de rédea, de tambor, um crioulo, um angalago, um campolino, sendo cavalo vai te... Se tu quiser aprender, porque às vezes a pessoa não quer aprender. Ai não, esse cavalo ruim aí eu não quero. É ruim porque ninguém ensinou. Nenhum cavalo é ruim, a gente falou, né? Nenhum cavalo é ruim, ele está ruim. Então se tu souber montar e souber trabalhar, e tiver paciência e tempo, tu consegue transformar qualquer cavalo. Gabi, eu ia perguntar qual que é a sua dica para quem quer montar melhor, mas eu acho que você já terminou com uma frase muito de efeito, então eu vou terminar com essa frase.
Pra quem quer conhecer mais o seu trabalho, te achar, te importar para os outros países, outros estados, como é que faz? Pelo Instagram, é @gmcipismo, a Nicole vai deixar aqui em algum lugar. Não vou deixar, gente. E pelo WhatsApp também, pra eu mandar a figurinha dela. Que maldade, para. E aí você vai responder todo mundo que quiser lá. Ah, gente, acompanha, ela posta umas coisas legais. O cavalo dela é maluco, ela não falou, mas ele é. Mas na internet eles acham que não é. Eu não mostro o lado maluco dele. Ele tem um olho azul. O olho azul é o lado maluco do cavalo, Não, pra quem não sabe. o olho azul é o lado bonzinho. Não, o olho É. azul é o lado maluco. Não é não. Não é não. É o lado maluco, né?